Preciso te contar o que aconteceu numa madrugada de junho na igreja de Nossa Senhora Aparecida de Serra do Cipó. Não é uma história que eu contava facilmente. Levei quase um ano para conseguir falar sobre isso sem a voz travar no meio. Mas cheguei à conclusão de que algumas coisas precisam ser ditas, porque o que vivi naquela noite mudou minha forma de celebrar missa até hoje. Não mudou a forma de fazer as palavras certas no momento certo. Isso permanece igual. O que mudou foi o que acontece no interior de cada celebração, o peso que cada gesto carrega agora, a consciência do que está presente naquele altar que antes eu sabia pela doutrina e agora sei de outro jeito. Tem uma diferença entre saber que o fogo queima e ter se queimado. O que aconteceu naquela noite foi o segundo tipo de saber. Meu nome é Padre Renato. Tenho 47 anos e há 12 sirvo como pároco nessa cidade pequena de Minas Gerais, encravada na Serra do Espinhaço, onde o frio chega de repente em junho e a neblina desce pelo morro como se o céu fosse se sentar no chão. Nunca fui padre de aparecer muito. Cresci em Curvelo, filho de professor de matemática e professora de português, 2 filhos no meio, casa pequena com quintal grande. A religião na minha família era prática, não performática. Missa todo domingo, novena de Nossa Senhora Aparecida em outubro. Rosário na sexta à noite com a minha avó que nunca pulou um. Mas não era a família que levantava a mão no ar durante o cântico. Era a família que sentava no terceiro banco da esquerda e prestava atenção. Entrei no seminário com 22 anos depois de 3 anos tentando a medicina e percebendo que o que me movia era outra coisa. Não foi uma conversão dramática, não tive visão, não escutei voz. Foi um entendimento gradual de que o lugar onde eu fazia mais sentido não era num consultório, era num sacrário, celebrando o mistério que acontece quando o padre levanta a hóstia e o mundo para por um segundo. Fui ordenado em 2001. Servi em Diamantina por 6 anos, cidade de pedra e ouro velho, onde cada igreja tem 3 séculos de oração depositados nas paredes. Depois em Montes Claros por outros 4, paróquia urbana grande, dinâmica diferente. Aprendi coisas que só cidade ensina. Cheguei à Serra do Cipó em 2011. Quando o bispo me chamou para esse convite, achei honestamente que era punição. Serra do Cipó tem 8.000 habitantes. Fica no lado mineiro da Serra do Espinhaço. Temperatura que cai a 5 graus em julho. Neblina que às vezes fica 3 dias sem sair. A igreja é pequena, os paroquianos são poucos, e o ritmo da vida pastoral não tem a intensidade que eu havia desenvolvido nos anos urbanos. Mas aconteceu o contrário do que esperava. Em cidade pequena, o padre vira referência de um jeito que em cidade grande não acontece. Você conhece as famílias por nome, sabe as histórias, acompanha os nascimentos e os velórios e os casamentos com a continuidade que não existe em paróquias com 10.000 fiéis. A fé aqui é mais visível, porque não tem onde se esconder. A comunidade é pequena demais para a fé de fachada sobreviver muito tempo. E a devoção à Nossa Senhora Aparecida, nessa parte de Minas, tem uma profundidade que só entendi vivendo aqui. Não é devoção de calendário de festejar em outubro e esquecer em novembro. É devoção de dia a dia, de Dona Conceição com terço no bolso do avental, de imagem no painel do caminhão do Zé das Pedras, de preces sussurradas no corredor da padaria antes de entrar. Essa devoção me formou de um jeito que o seminário não tinha conseguido. Não tenho jeito de fazer discurso bonito, não gosto de holofote, prefiro o silêncio do que o barulho. O que os paroquianos que me conhecem dizem, não para me lisonjear, mas porque perguntam quando a gente conversa, é que quando celebro a consagração, parece que estou vendo de verdade, não representando, não recitando, vendo. É porque estou. Desde o seminário, quando aprendi a genuflexão diante do sacrário, o gesto de dobrar o joelho diante de Cristo presente na Eucaristia, senti que era ali que tudo fazia sentido. Nossa Senhora Aparecida apareceu para pescadores do Paraíba do Norte em 1717 e continua presente na vida da igreja, não no sacrário como presença sacramental, mas como mãe que intercede
e que conduz os filhos ao Filho. E Cristo está presente em cada hóstia consagrada, que guardo sob chave todos os dias. Isso é o que acredito. Isso é o que sempre acreditei. O que aconteceu em junho de 2023 mostrou que essa fé não era apenas teologia. Era realidade. Antes de continuar, me faz um favor. Escreve nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber até onde esse testemunho está chegando. E antes de fechar esse vídeo, vai no primeiro comentário fixado e entra no link que compartilhamos lá. Temos algo muito especial esperando por você. Tudo começou numa quinta-feira à noite. Tinha terminado a adoração eucarística por volta das 10. Apaguei as velas, passei o olho pelo altar, fechei o sacrário com a chave pequena que carrego no bolso da batina, tranquei a porta principal e segui para a casa paroquial que fica nos fundos do terreno da igreja. Estava subindo a escada quando ouvi um barulho metálico, seco, vindo de dentro do templo. Parei. Fiquei escutando o silêncio por uns 30 segundos. Nada mais. Peguei a lanterna que fica na cozinha e voltei. A igreja estava completamente às escuras. A lua entrava pelas janelas laterais e criava aquelas faixas de luz cinza que cortam os bancos. Nós não temos vitrais coloridos como as igrejas grandes das cidades. São janelas simples de vidro liso. E a luz que entra nelas de noite é uma luz fria que faz o interior da igreja parecer mais vasto do que é. Caminhei devagar pelo corredor central, passando as fileiras de madeira antiga que rangem levemente quando alguém passa. O cheiro de incenso que nunca vai completamente embora daquele espaço. O silêncio que é diferente do silêncio de qualquer outro lugar. Não é ausência de som. É uma presença que você aprende a reconhecer depois de anos servindo numa paróquia. Eu conheço cada detalhe daquela igreja de cor. Sei onde o piso solto fica no quinto banco da direita. Sei qual porta precisa de mais força para abrir no inverno. Sei o cheiro específico que o altar tem quando a manhã entra pelas janelas do lado do morro. Por isso, quando a vejo com novos olhos naquela noite, eu percebo o que está errado antes mesmo de chegar lá. A portinha do sacrário estava entreaberta, não escancarada. Só entreaberta. Uns 2 dedos de abertura. Meu coração disparou de um jeito que me surpreendeu. Eu tenho 47 anos, não sou do tipo que entra em pânico fácil. Mas sentir aquilo foi como tomar um balde de água fria. Uma certeza física de que alguma coisa estava errada. Porque eu tinha absoluta certeza de ter fechado aquilo. Não é descuido que se comete. O sacrário é a última coisa que verifico toda noite da minha vida sacerdotal. Fecho, dou meia volta à chave, testo a porta, guardo a chave no bolso. É gesto que faço há 12 anos nessa paróquia. É o tipo de coisa que fica mais arraigada que qualquer hábito, porque carrega o peso do que guarda. Corri até lá. Abri. As hóstias consagradas estavam no lugar, arrumadas no pequeno genuflexório dentro do sacrário, intocadas. Nada tinha sido tirado. Mesmo assim, saí dali com uma sensação estranha no estômago. Não era medo. Era aquela coisa difícil de nomear que acontece quando alguma coisa que deveria ser segura mostra uma fratura. Não a fratura em si, a possibilidade da fratura. Fiquei um bom tempo parado na frente do altar, no escuro, com a lanterna apontada para o chão. Depois fui para casa. Naquela noite dormi mal. Na verdade, não dormi quase nada. Fiquei ouvindo os barulhos normais da casa paroquial. O telhado dilatando no frio, os cachorros dos vizinhos, o vento descendo do morro. E cada som chegava carregado de uma suspeita que eu não conseguia nomear. E o pior foi que aquilo foi só o começo. Nos dias seguintes, coisas pequenas começaram a acontecer. Um padre percebe essas coisas antes de conseguir nomeá-las. É o acúmulo de pequenas alterações no ritmo da paróquia que primeiro se registra como incômodo antes de se tornar preocupação concreta. Dona Lourdes, professora aposentada que tinha vindo à missa toda manhã por 18 anos sem faltar, deixou de aparecer na segunda-feira seguinte. Fui procurá-la no intervalo do almoço. Ela estava em casa, saudável, um pouco envergonhada. Disse que não sabia explicar, que nas últimas noites tinha sonhado coisas que a deixavam desconfortável de entrar na igreja,
que preferia rezar em casa por enquanto. Tentei não dar peso demais a isso. Sonhos são sonhos. Na quarta-feira, a dona Marta, que mora de frente à igreja e tem esse costume de sentar na varanda depois que o marido dorme, me parou na rua às 7 da manhã com cara de quem não dormiu. Perguntou em voz baixa se eu tinha escutado passos dentro do templo na madrugada. Disse que não. Ela disse: "Pois é, eu escutei." Eram passos firmes no corredor principal, iam e voltavam, durante uns 20 minutos. Quando o Dário foi bater na porta para ver, parou tudo. Disse a ela que ia verificar, que ficasse tranquila. Fui até a igreja naquela manhã antes da missa e examinei o corredor. Nada de errado. Piso intacto, bancos no lugar, nenhum sinal de invasão. Mas fui ao sacrário e fiquei lá por uns 10 minutos rezando antes de qualquer outra coisa. Na quinta-feira seguinte, o Giovanni, que tem 16 anos e ajuda na sacristia nas missas de domingo, me procurou no final da tarde com aquele jeito de quem quer contar uma coisa mas não quer parecer criança assustado. Disse que na manhã anterior, quando veio varrer o altar sozinho antes de mim chegar, tinha visto uma sombra se mover perto do sacrário. Não era sombra de pessoa passando na janela. Era sombra estacionária que desapareceu quando ele acendeu a luz. Eu o ouvi com atenção. Não descartei. Não exagerei. Disse a ele: "Obrigado por me contar. Continua fazendo seu trabalho com calma." Depois que ele foi embora, fiquei sozinho na sacristia por um momento. Fui ficando mais vigilante. Comecei a verificar as fechaduras 2 vezes antes de dormir, a checar as janelas dos fundos que às vezes o vento do morro força. Não contei para ninguém da paróquia porque não queria criar pânico sem evidência concreta, e porque padre que assusta o rebanho com sombras que podem não ter explicação sobrenatural está errando a função. Mas rezei mais. Muito mais. Nas adorações eucarísticas daquela semana, fiquei depois que os fiéis foram embora, ajoelhado no escuro, com aquela sensação crescente de que havia alguma coisa acontecendo ao redor da igreja que eu ainda não conseguia ver com clareza suficiente. E então, chegou a quinta-feira seguinte, quando tudo mudou de verdade. Dona Conceição apareceu na paróquia no final da tarde. Ela tem 73 anos. Mora sozinha desde que ficou viúva há 12. Vai à missa das 6 todas as manhãs desde antes de eu chegar à Serra do Cipó. Carrega o terço no bolso do avental o dia inteiro. Conhece a litania de Nossa Senhora de cor em latim e em português. Acende vela toda terça-feira na capelinha lateral. O tipo de paroquiana que sustenta a igreja não com dinheiro, mas com presença. Quando a geada cobre o morro e o frio afasta os mais jovens da missa de manhã cedo, a Dona Conceição está lá. Quando alguém na comunidade está doente, ela organiza o rosário nas casas. Quando um jovem some da igreja por meses e volta sem jeito, ela abraça sem fazer pergunta. Eu a conheço bem. Sei quando ela está bem e sei quando não está. Entrou pela porta lateral da sacristia, não pela porta principal da igreja, a da sacristia, que as pessoas da paróquia mais antiga usam quando querem falar comigo sem ser vistas, e eu percebi imediatamente que estava abalada. Os olhos vermelhos de choro, as mãos apertando o terço com uma força que deixou as contas marcadas na palma. Antes mesmo de sentar, disse: "Padre Renato, eu precisava falar com o senhor. Alguém quer fazer mal a Nossa Senhora." Aquela frase me parou, não pelo tom. A Dona Conceição não é dramática quando diz alguma coisa é porque é aquilo. Me parou pelo peso específico da palavra fazer mal. Não vai acontecer alguma coisa na igreja. Não alguém vai entrar. Fazer mal. Como se a ameaça fosse pessoal, direta, direcionada. Fechei a porta da sacristia. Me sentei na frente dela. Fechei a porta da sacristia. Esperei. Ela levou um momento para começar. Quem conhece Dona Conceição sabe que ela não é mulher de exagero. Quando ela chega perturbada, a coisa é perturbadora de verdade. Disse: "O meu neto Vinícius está numa situação difícil há uns 8 meses. Eu sei que você sabe que ele se afastou da igreja depois da morte da Renata. Mas nos últimos meses, não é só afastamento. É outra coisa." Perguntei o que ela queria dizer com outra coisa. Ela explicou. Rapazes de fora começaram a aparecer com ele. 2 são de Conceição do Mato Dentro.
Um é de Santana do Riacho. Ela não sabe exatamente quem são, mas sabe que o Vinícius às vezes sai com eles à noite e chega tarde. Que chegou em casa algumas vezes com desenhos no braço, círculos, símbolos que ela não reconhecia. Que quando perguntou, ele disse que era só arte que ela não ia entender. Fez uma pausa. Disse: "Eu rezei muito antes de vir aqui, Padre Renato. Porque não quero ser aquela avó que exagera e vê demônio em tudo. Eu sei que jovem se afasta de Deus e volta. Eu sei que tem jeito de a gente rezar em silêncio e esperar. Mas o que ouvi ontem à noite não é coisa de afastamento. É outra coisa." Perguntei o que tinha ouvido. Ela disse: "Eles estavam conversando no corredor de casa pensando que eu dormia. Eu estava na cozinha com a luz apagada. E ouvi o Vinícius e um dos rapazes combinando entrar na igreja de Nossa Senhora Aparecida para pegar uma hóstia consagrada." Ficou em silêncio por um segundo. Disse: "O rapaz chamava de ritual. Disse que precisava ser hóstia consagrada, não qualquer pão. Que o valor era justamente essa ser hóstia que o padre consagrou na missa." Fiquei em silêncio processando isso. Disse: "A senhora tem certeza do que ouviu?" Ela me olhou com aquela seriedade de mulher de 73 anos que sabe a diferença entre sonho e realidade. Disse: "Padre, eu ouço de joelhos a Ave Maria todos os dias desde que tenho 6 anos. Sei o que ouço." O que mais a assustou foi uma conversa que tinha ouvido sem querer. Os jovens estavam conversando no corredor da casa dela pensando que ela dormia. E ela ouviu o seguinte: o plano era entrar na igreja de Nossa Senhora Aparecida durante a madrugada e levar uma hóstia consagrada para um ritual que eles chamavam de ato de libertação. Dona Conceição chegou até mim porque não sabia para onde mais ir. Não ia à polícia denunciar o neto. Não ia contar para os vizinhos e criar fofoca. Veio ao padre. Fiquei em silêncio por um momento depois que ela terminou. Para qualquer pessoa de fora isso pode parecer coisa de adolescente, brincadeira de mau gosto, excentricidade juvenil. Mas eu entendi imediatamente o que estava em jogo. A hóstia consagrada não é símbolo, é presença real. E carregar essa presença para um ritual de profanação é a coisa mais séria que pode acontecer naquela igreja. Disse a ela que ia cuidar do assunto, que confiasse. Ela foi embora com o terço ainda apertado entre os dedos. Preciso contar um detalhe sobre o Vinícius antes de continuar, porque isso importa muito para entender o que aconteceu na madrugada. Não é detalhe menor. É o coração de tudo. Ele cresceu evangélico, família presbiteriana de Serra do Cipó, não recém-chegados, família de raiz. O bisavô tinha ajudado a construir a igreja presbiteriana da cidade nos anos 60, com as próprias mãos, uma das famílias fundadoras. A avó paterna, Dona Glória, canta no coral deles até hoje, todo domingo, e tem o rosto de quem acredita profundamente no que canta. Vinícius foi criado naquela comunidade. Escola dominical desde os 5 anos, grupos de jovens, acampamento de verão. A fé não era imposição. Era o ar que a família respirava. Ele conhecia os hinos de cor, sabia as histórias bíblicas, tinha crescido vendo os adultos ao redor orarem com uma convicção que parecia sólida como parede. Então, a mãe dele adoeceu. Câncer de mama, diagnosticado quando ele tinha 14 anos. O processo foi longo. 2 anos de tratamento em Belo Horizonte, quimioterapia, períodos de remissão, recidiva. A comunidade presbiteriana rezou. Fizeram correntes de oração, jejum coletivo, cultos específicos de intercessão. A Dona Glória levou a nora para uma reunião de cura no interior de Goiás, onde um evangelista famoso orava pelos doentes. Vinícius ia em tudo. Acreditava em tudo. Com a ferocidade de fé que só adolescente tem. A fé que não considera a possibilidade de não funcionar, porque ainda não viveu tempo suficiente para ver a fé não funcionar. A mãe morreu quando ele tinha 15 anos e 6 meses. Não tenho como saber exatamente o que quebrou dentro dele naquele momento. Só sei o que ele me contou meses depois, aos poucos, nas conversas que a gente foi tendo. Que a coisa que mais doeu não foi a perda em si, mas a sensação de ter sido enganado. De ter acreditado de verdade,
com toda a fé que tinha, e ter recebido de volta o silêncio. Ele me disse: Padre, eu orei todos os dias por 2 anos. Todos os dias. Acordava cedo, dormia tarde, orava pelo meio. E não adiantou nada. Se Deus estava ouvindo, ou não se importou, ou não podia fazer nada. E das duas uma, ou ele não existe ou não vale a pena. Depois disso ele se fechou. O pai trabalhava na mineração, chegava em casa esgotado, tinha seu próprio luto para carregar. A comunidade presbiteriana fez o que comunidades fazem. Continuou orando, ofereceu apoio, trouxe comida, disse as palavras certas. Mas Vinícius não queria apoio, queria uma resposta. E a resposta não veio da forma que ele precisava. Esse é o tipo de vazio que certos grupos sabem identificar e explorar com precisão clínica. O grupo que o captou nos meses seguintes à morte da mãe usava linguagem de desconstrução, palavras que soavam como libertação para alguém que se sentia traído por uma estrutura religiosa. Falavam em liberdade, em romper com o que chamavam de religião de submissão, em recuperar poder sobre a própria vida. Tinham um vocabulário sedutor para quem está cheio de raiva e sem direção. Não eram ingênuos, sabiam o que procuravam e onde encontrar. Para um rapaz de 18 anos que tinha perdido a mãe, perdido a fé na comunidade que conhecia, e estava vivendo com um pai ausente em casa cheia de silêncio, aquilo tinha uma lógica emocional muito poderosa. Vinícius não era mau. Estava perdido no tipo de escuridão que encontra quem abre a porta da dor e não encontra luz do outro lado. Só entenderia isso depois. Naquela noite, quando o vi ajoelhado chorando no corredor da igreja, não sabia nada disso ainda. Fui descobrindo aos poucos, naquelas horas de madrugada, quando ele finalmente conseguiu falar. Naquela quinta à noite tomei uma decisão. Não chamei a polícia. Pensei nisso. Fiquei uns 10 minutos sentado na mesa da cozinha pensando se devia ligar. Mas o que eu diria? Que uma avó ouviu uma conversa do neto e achou que jovens queriam entrar na igreja? A polícia não move por isso. E se fossem e não encontrassem nada, criaria exatamente o tipo de movimento que eu não queria. Não contatei outro padre da diocese. Também pensei. Mas sabia que se eu ligasse para o padre Augusto da cidade vizinha, ele me diria para chamar a polícia, e voltávamos ao ponto anterior. Não mobilizei a paróquia. Não queria que homens da comunidade ficassem de plantão com raiva no corpo. Isso cria confronto. E confronto não era o que eu precisava dentro de uma igreja. O que fiz foi mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Voltei para a igreja depois das 11. Levei uma garrafa d'água, o terço, um casaco de lã por cima da batina porque junho em Serra do Cipó desce de 20 graus depois da meia-noite. Levei também o saltério com algumas passagens marcadas, pensando que se ia passar a noite acordado devia usar o tempo com alguma coisa. Não usei o saltério. Deixei na sacristia depois de 10 minutos. Apaguei todas as luzes da nave principal. Deixei aceso apenas o lampião vermelho do Santíssimo, aquela luz permanente que indica a presença real, e me ajoelhei diante do sacrário no escuro. Nunca me atolhei com o silêncio de uma igreja à noite. Acho que é porque cresci acreditando que o silêncio de igreja não é vazio. É presença comprimida. Todos os anos de oração depositados naquele espaço, todas as missas celebradas, todos os pedidos feitos diante daquele altar, ficam ali de alguma forma que não consigo explicar racionalmente, mas que sinto quando entro. Aquela noite, o silêncio tinha outra qualidade. Não mais pesado, mais atento, como quando você entra num cômodo e percebe antes de ver alguém que não está sozinho. Rezei o terço. Depois os salmos de cor. O 22, o 91, o 23. Depois a Salve Rainha, que rezo todo dia mas que naquela noite soou diferente. As palavras do A Nós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, chegando com um peso que nem sempre tem quando você reza por hábito. Passaram-se horas. O silêncio lá fora completo. Em Serra do Cipó à meia-noite não passa carro, não passa ninguém. Só o vento vindo do morro, de vez em quando o pio de coruja nas árvores do terreno dos fundos. Em algum momento rezando,
Perdi a noção do tempo do jeito que acontece quando você está realmente rezando, e não apenas fazendo movimento. Não sei dizer quando o relógio marcou 1 hora, ou quando marcou 2. Só sei que em algum ponto o corpo ficou pesado de sono, e precisei me levantar. Dei uma volta pelo corredor. Encostei a mão nos bancos, no altar, nas paredes da nave. Voltei a ajoelhar. Pensei no Vinícius, num rapaz que eu nunca tinha conhecido, mas que de repente estava no centro de uma situação que envolvia a Dona Conceição, que por sua vez estava no centro da vida desta paróquia há décadas. Pensei no que a Dona Conceição tinha dito. Alguém quer fazer mal a Nossa Senhora. Não quer fazer mal à igreja. Não quer profanar o sacrário. Alguém quer fazer mal a Nossa Senhora. Essa formulação ficou comigo naquelas horas. Para a Dona Conceição, e para qualquer devoto mariano brasileiro de raiz, fazer mal ao sacrário é fazer mal a quem Nossa Senhora aponta e conduz o tempo todo, o Filho presente na Eucaristia. Profanar a Eucaristia é ofender a mãe porque é ofender o filho dela. Essa é a lógica da devoção mariana autêntica. Maria não substitui Cristo. Ela aponta para ele sempre. E quem ataca o que ela aponta, ela conhece. Essa foi a certeza que me sustentou naquelas horas entre a meia-noite e as 3. Não a certeza de que eu era guardião suficiente. A certeza de que Cristo estava presente naquele sacrário e que Nossa Senhora intercedia por aquela igreja naquela madrugada. Fiquei rezando. Não tinha medo de pessoas. Tenho 1,82 m. Já trabalhei em comunidades complicadas em Diamantina, onde o conflito de terra era real e a igreja era território contestado. Se precisasse me interpor fisicamente entre alguém e o sacrário, ia me interpor. Mas o que me preocupava não era isso. Era a possibilidade de falhar na missão mais básica de um padre: guardar o que me foi confiado. Aquelas hóstias consagradas não eram objetos de valor. Eram presença. Nossa Senhora Aparecida que apareceu em barro para pescadores com rede vazia é a mesma que permanece presente em cada hóstia que consagro na missa das 6. Não como metáfora, como realidade. E eu não ia deixar que alguém chegasse a essa realidade com intenção de profaná-la. Fiquei rezando. O relógio do salão paroquial bateu meia-noite. Depois 1 da manhã. A temperatura caiu mais. Coloquei o capuz do casaco. Às 2 da manhã, minha cabeça começou a cair de sono. Me levantei, dei uma volta lenta pelo corredor principal, tocando os bancos com a mão para ter algo físico me mantendo acordado, voltei a ajoelhar. O silêncio da igreja naquela hora é diferente de qualquer outro silêncio. Não é vazio. É como estar dentro de uma câmara onde o som foi removido de propósito, onde o silêncio ele mesmo tem peso e presença. Continuei rezando. O terço. Os salmos que sei de cor. Ave Maria. O Magnificat que a Dona Conceição me ensinou a rezar do jeito que a mãe dela rezava. E então, às 3h06 da manhã, olhei para o celular quando ouvi o barulho, por isso sei o horário exato. A porta da entrada se abriu. O som foi preciso. Não foi uma rajada de vento. Não foi o madeirame da igreja trabalhando no frio da madrugada de junho. Foi a porta abrindo com intenção. O trinco puxado com cuidado. A dobradiça se movendo devagar. A madeira passando pelo batente com a lentidão de quem está tentando não fazer barulho. Fiquei imóvel atrás de uma das colunas laterais. Não respirava fundo. Respirava raso. Controlado. A única luz no espaço era o lampião vermelho do Santíssimo. Aquela chama baixa e permanente que fica suspensa diante do sacrário. Na escuridão da nave, ela projeta uma sombra vermelha sobre o altar que transforma o espaço em algo que parece pertencer a outro tempo. Entraram 3 figuras com capuz, jaquetas escuras, capuzes levantados. Avançaram pelo corredor central com aquela lentidão que não é hesitação. É cautela de quem sabe exatamente onde quer chegar e não quer fazer barulho no caminho. Sabiam a planta do templo. Não tropeçaram em banco. Não desviaram errado. Foram pela nave central direto ao altar sem acender nenhuma luz. O coração me batia dentro do ouvido de um jeito que achei que eles iam ouvir. Ouvi um deles dizer em voz baixa para o que estava ao lado: "É ali." A mão apontava para o sacrário.
Fiquei parado atrás da coluna por 2 ou 3 segundos que pareceram mais. Naquele momento, precisei fazer uma escolha rápida. Podia continuar escondido e torcer para que desistissem ou não encontrassem o que procuravam. Pouco provável. Eles vieram com propósito claro. Podia tirar o celular do bolso silenciosamente e ligar para a polícia de Conceição do Mato Dentro. 15 a 20 minutos de espera. Tempo suficiente para eles chegarem ao sacrário, pegarem o que vieram pegar e saírem pela lateral antes da viatura aparecer. Ou podia sair de atrás da coluna. Lembrei de uma coisa que minha mãe dizia quando eu era criança e tinha medo. Não medo de ladrão, mas medo do escuro. Medo de dormir sozinho. Aqueles medos de criança que parecem pequenos e para quem está neles são enormes. Ela dizia com aquela simplicidade que ela tinha e que eu fui levando comigo. Padre que guarda Jesus nunca está sozinho. Ela não sabia que eu ia ser padre quando dizia isso. Eu tinha uns 6 anos. Mas o costume de dizer veio de uma crença que ela tinha, e que foi passando para mim antes de eu saber que estava recebendo alguma coisa. Naquela noite a frase chegou como chegam as coisas que foram plantadas fundo e brotam quando o terreno precisa. Sem ser convocada, só presente. Saí de atrás da coluna. Me levantei devagar, sem ruído, os pés plantados no mármore frio. Segurei o terço com as 2 mãos. Dei 2 passos até ficar no meio da nave central. Então acendi a luz da nave lateral com o interruptor que fica encostado na coluna. Os 3 se viraram ao mesmo tempo. Movimento idêntico. O sobressalto específico de quem estava contando com o escuro e de repente não tem mais o escuro. Vi os 3 rostos por uma fração de segundo antes de eles abaixarem a cabeça. Jovens. Todos jovens. Fiz uma coisa que na hora saiu natural e que agora, pensando a frio, entendo por que saiu assim. Levantei o terço. Não como gesto dramático, não como exorcismo de filme. Como quem simplesmente mostra o que está segurando. Disse com a voz mais firme que consegui tirar da garganta às 3 da manhã. Essa casa pertence a Deus. Houve um silêncio de uns 3 segundos em que não aconteceu nada. Então os 2 da recuaram, avaliando a saída pela lateral. E eu deixei o caminho livre porque não era eles que importavam. O terceiro ficou parado. Estava olhando para o altar. Não para mim, para o lampião vermelho do Santíssimo. E então eu entendi que algo estava acontecendo ali que não era sobre o confronto entre um padre com um terço e 3 jovens encapuzados. Era outra coisa. Era o mais jovem dos 3. E alguma coisa estava acontecendo com ele. Ele estava olhando fixo para o altar. Não para mim. Primeiro para a capelinha lateral, onde fica a imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, aquela com a rachadura na base. Ficou uns 2 segundos olhando para ela. Depois virou para o sacrário. E ficou. Vi o tremor começar nos ombros antes de chegar à voz. Respiração curta, descoordenada, o tipo de coisa que você vê em ataque de pânico. Mas não era isso. Ataque de pânico tem um colapso para dentro. O corpo virando sobre si mesmo. O que vi nele era diferente. Era a expansão. Como se alguma coisa fora do tamanho que ele esperava estivesse chegando na direção dele e não conseguindo ser processada. Havia algo nos olhos dele que não era pânico. Era reconhecimento. Como quando você vê alguém que conhece num lugar onde não esperava encontrar. Não susto de intruso, mas o susto específico de ser reconhecido por alguém que você não sabia que estava te vendo. Os outros 2 avaliaram a saída pela lateral esquerda e saíram em menos de 10 segundos. A porta bateu com um ruído seco que ecoou na nave vazia. Ele não saiu. Ficou parado no corredor olhando para o sacrário com aquela luz vermelha do lampião do Santíssimo projetada nele. E então, seus joelhos dobraram. Não foi queda, foi descida. Como quem dobra os joelhos porque o peso do que está sentindo é grande demais para ficar de pé. E ele estava ajoelhado no corredor da igreja de Nossa Senhora, Aparecida às 3 e alguns minutos da manhã, chorando. Não o choro contido de quem está envergonhado e tenta esconder. O choro do fundo que vem de um lugar que a pessoa não consegue controlar porque é fundo demais para o controle chegar. Andei até ele devagar. Não corri, não falei alto, não fiz o gesto brusco de padre que encontrou o invasor. Andei do jeito que se anda quando alguém precisa de aproximação e não de pressão.
Me ajoelhei ao lado dele no corredor. Ele repetia a mesma frase, mais para si mesmo do que para mim, num murmúrio que mal conseguia ouvir. Desculpa, desculpa, eu não queria estar aqui. Coloquei a mão no ombro dele. Não disse nada por um tempo longo. Deixei o choro fazer o trabalho que o choro faz. Em algum momento, não sei quanto tempo durou, perdi noção. Ele conseguiu respirar de forma mais regular. Levantou levemente a cabeça. Me olhou pela primeira vez desde que entrei. Perguntou com a voz partida. O senhor não vai me denunciar? Disse. Não agora. Agora você vai me dizer quem é você. Ele fechou os olhos por um segundo. Depois disse o nome dele. Vinícius. E eu entendi antes mesmo de perguntar. Em Serra do Cipó tem só uma família com esse sobrenome. Só uma avó que se chama Conceição e que tinha os olhos vermelhos na sacristia naquela tarde. O neto da dona Conceição. Fiquei em silêncio por um momento, depois disse. Ela estava aqui hoje, você sabia? Ele fechou os olhos outra vez. Balançou a cabeça de um lado para o outro muito devagar. Disse, eu sei, padre. Eu sei. Ele passou a próxima hora e meia me contando tudo. Ficamos sentados no chão do corredor, os dois com as costas encostadas nos bancos. A luz do lampião do Santíssimo projetando aquela sombra vermelha no altar. O frio de junho dentro da nave. O grupo tinha sido formado 2 anos antes. Inicialmente como comunidade online de jovens que se identificavam como antirreligiosos. Coisa que começa inocente. Pessoas com dúvidas legítimas, críticas à igreja institucional que às vezes são críticas justas. Mas o líder que foi chegando com mais influência usava esse descontentamento como pórtico para outra coisa. Não era mais ateísmo intelectual. Era ocultismo prático, com rituais, com hierarquia, com promessas de poder sobre a própria vida, que apelavam especificamente para quem se sentia impotente. Vinícius tinha entrado por raiva, ficado por pertencimento. Era o único grupo onde ninguém esperava que ele tivesse fé em nada. Onde a ausência de fé era celebrada em vez de tratada como problema. O plano da profanação partiu do líder, como espécie de ritual de passagem para os membros mais antigos. Provar que a presença real na Eucaristia era ilusão, que a igreja não tinha poder sobre quem estava disposto a atravessar. Vinícius não estava em posição de ver o que estava por baixo disso. Me disse olhando para o chão. Eu não sabia exatamente o que iam fazer com a hóstia. O líder disse que era um ato de libertação. Eu fui porque precisava provar que não tinha mais medo de Deus, que estava livre. Parou. Levantou os olhos para o sacrário. Disse. Mas quando entrei pela porta parei. Não sei dizer porquê. Os outros 2 continuaram andando, e eu fiquei parado no meio do corredor. E então olhei para aquela luz vermelha em frente ao sacrário. E senti que tinha alguém aqui. Não do jeito que você sente presença de pessoa no escuro. Diferente. Como se eu fosse muito pequeno, e também muito visto ao mesmo tempo. Parou de novo. Disse. Foi a coisa mais estranha que já senti na vida. Porque não era assustador do jeito que eu esperaria. Era como ser conhecido. Como se quem estava naquele sacrário soubesse meu nome, e soubesse por que eu tinha entrado, e não estava com raiva de mim. A voz quebrou. Disse. E eu não consegui avançar. Meu corpo simplesmente não foi. Fiquei parado ali, e aí os joelhos foram sozinhos, e eu não tinha mais controle. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ele perguntou, com a voz de quem não tem mais certeza de nada. Quem estava aqui, padre? Eu disse o que acredito. Disse, Cristo está presente naquele sacrário. Sempre esteve. Não como memória, não como símbolo, como presença real. Fiz uma pausa. Depois disse, mas sabe o que mais me impressiona, Vinícius? Sua avó reza por você todos os dias diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Sua mãe fez o mesmo antes de morrer. Ela pediu que Nossa Senhora nunca soltasse a sua mão, mesmo que você saísse correndo. E naquela madrugada, justamente quando você entrou aqui para profanar o Santíssimo, não era mais a sua avó nem a sua mãe segurando você. Quem estava era ela. Ele não respondeu. Mas vi algo no rosto dele que não precisava de resposta. Depois disse, muito baixo. Minha avó fala isso.
Disse: Eu sei. Ela vem aqui todo dia. Vinícius ficou em silêncio por tempo longo. Então perguntou algo que eu não esperava. Disse: O senhor acha que minha mãe sentia isso também? Quando orava? Não há resposta teológica para essa pergunta que chegue onde ela precisa chegar. Há o catecismo, a doutrina da comunhão dos santos, a intercessão, tudo verdade. Mas não era disso que ele precisava naquela hora. Disse: Acho que sim. Acho que a mesma presença que você sentiu aqui hoje estava com ela também. E que ela sabia disso. Ele não respondeu, mas vi algo mudar no rosto dele. Não uma resolução. Não alívio súbito. Aquela pequena fratura que aparece quando alguém rígido de dor começa a amolecer 1 milímetro. Vinícius não saiu da igreja naquela noite. Ficamos os dois ajoelhados diante do sacrário até o sol começar a entrar pelas janelas de cima. Não rezamos em voz alta. Não falei de doutrina. Não dei catecismo. Não expliquei a teologia da presença real. Só ficamos ali. Tem momentos em que a explicação seria uma interrupção. Quando o sol entrou pelas janelas laterais e a nave começou a clarear com aquela luz cinza e fria do amanhecer de junho, Vinícius se levantou devagar. Me olhou por um segundo sem dizer nada. Então disse: Obrigado, padre. E saiu. Não sabia o que ia acontecer depois disso. Padre não garante conversão. A minha tarefa naquela madrugada tinha sido guardar o que me foi confiado e estar presente quando alguém precisou. O resto não era comigo. Mas nos meses seguintes, alguma coisa foi acontecendo. Ele começou a aparecer na missa das 6 da manhã com a Dona Conceição. Não todo dia, não de uma vez. Foi devagar, com a hesitação de quem está aprendendo a habitar um lugar novo. As primeiras vezes chegava, ficava um pouco, saía antes de terminar. Eu nunca o chamei, nunca o abordei, nunca fiz o gesto do padre que está monitorando o progresso espiritual de alguém. Quando ele estava lá, tratava igual a qualquer outro paroquiano. Se cruzávamos no corredor, cumprimentava. Nada mais. Aos poucos ele foi ficando mais tempo. Depois de uns 2 meses, a Dona Conceição me parou depois da missa numa manhã. Os olhos brilhando de um jeito que ela tenta disfarçar, mas não consegue. Disse: Padre Renato, o Vinícius está diferente. Não sei dizer como. Só sei que está. Eu disse: Eu sei, Dona Conceição. Um dia, uns 4 meses depois daquela madrugada, ele bateu na porta da sacristia no final da tarde. Perguntou se podíamos conversar. Passamos 3 horas sentados na sala da paróquia. Eu com um café que esfriou antes de metade. Ele com um copo d'água que não tocou. Ele me contou sobre a mãe, sobre os 2 anos de tratamento em Belo Horizonte, sobre os cultos de intercessão da comunidade presbiteriana e os dias seguintes em que rezava até a garganta doer e acordava de manhã, e a mãe continuava doente. Sobre a sensação de ter sido enganado por uma fé que prometia alguma coisa que não cumpriu. Ouvi tudo. Não tentei contra-argumentar. Não expliquei o mistério do sofrimento. Não citei o livro de Jó. Depois de um tempo, falei sobre os pescadores do Paraíba em 1717. Sobre Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, lançando a rede vazia noite após noite, voltando com nada, e então encontrando no fundo do rio uma imagem de barro em 2 pedaços. Sobre como aquela imagem voltou inteira. Sobre o que significa uma mãe aparecer onde ninguém pediu, para quem não estava procurando, no meio de trabalho que não estava dando resultado. Disse: Ela não foi para quem estava rezando certo. Ela foi para quem estava com a rede vazia. Vinícius ficou quieto por um tempo longo. Então disse: Minha mãe rezava para ela, Nossa Senhora Aparecida. Sem eu saber, ela rezava. Encontrei um caderno depois que ela morreu. Ela pedia pela minha conversão. Eu não disse nada. Ele disse: Ela pediu pela minha conversão antes de eu nem saber que precisava me converter de alguma coisa. Ficou quieto de novo. Depois disse: Era isso que faltava. Alguém que não fosse embora. Mesmo quando eu fui embora. Eu sou padre há 22 anos. Celebrei missas na Catedral de Diamantina e em capelinha de adobe no meio do Cerrado Mineiro, onde a água chega de carroça e o vento de junho apaga as velas antes da consagração.
Assisti pessoas morrendo em pronto-socorro de hospital público sem jeito de dizer mais nada, além de continuar de joelhos ao lado do leito. Batizei crianças de famílias que não acreditavam em nada, mas queriam o batismo por tradição, e eu aceitei, porque a tradição tem sua própria sabedoria. Casei gente que nunca mais pôs o pé numa igreja depois da cerimônia, e fiz com cuidado mesmo assim porque aquele dia era real para eles. Mas aquela noite em Serra do Cipó é a noite que carrego com mais peso desde a minha ordenação. Não porque foi a mais dramática. Tive madrugadas em pastoral de rua em Montes Claros que foram mais pesadas em sentido humano. Carrego essa porque foi a que me ensinou alguma coisa que 20 anos de sacerdócio não tinham ensinado com aquela clareza. Durante muito tempo eu pensei, e estou sendo honesto aqui, que meu trabalho era celebrar missas, distribuir sacramentos, administrar a paróquia, pregar bem nos domingos, visitar doentes, acompanhar luto, resolver os conflitos menores que aparecem em toda comunidade pequena. E essas coisas são reais. São o trabalho. São a maior parte do trabalho. Mas naquela noite percebi que existe uma dimensão do sacerdócio que não aparece na descrição da função. Acontece no escuro, em silêncio, sem testemunha, ajoelhado na frente de um sacrário às 3 da manhã, enquanto alguém planeja profanar o que você guarda. A batalha espiritual. Eu ensinava sobre isso no catecismo, falava sobre ela nas homilias de Quaresma, sabia a doutrina. Mas há uma diferença entre saber a doutrina e estar ajoelhado no escuro sentindo o peso real daquilo. A batalha espiritual não é metáfora. É real. E o padre que não entende isso está dormindo no turno errado. Há mais uma coisa. Quando você fica ajoelhado às 3 da manhã esperando e ninguém chega, a fé não se torna mais fácil. A fé não tem a ver com emoção ou com experiência sobrenatural frequente. A maioria das noites que ficamos de guarda em nome do que acreditamos são noites que passam e o sol nasce sem milagre nenhum. Mas aquela noite não foi assim, e por isso eu conto, não para fazer sensação, não para construir uma narrativa que impressione, porque aquilo aconteceu. E Nossa Senhora Aparecida, que apareceu para pescadores com rede vazia em 1717, que emergiu do fundo do rio Paraíba do Norte em 2 pedaços e voltou inteira, não está confinada ao santuário de Aparecida do Norte. Ela estava naquela igreja pequena de Serra do Cipó às 3 da manhã. Estava presente no sacrário que eu guardava, e alcançou um rapaz de 18 anos, com o coração cheio de raiva e os planos errados, que entrou pela porta com intenção de profanar e ficou parado no corredor porque algo nele ainda sabia reconhecer o que era sagrado, mesmo sem querer reconhecer, mesmo sem saber que reconhecia. Há uma coisa que preciso dizer antes de terminar, sobre Vinícius e a raiva que ele tinha de Deus. Essa raiva era legítima. Não era heresia, não era fraqueza, não era erro de formação. Era a resposta honesta de um adolescente de 15 anos que perdeu a mãe depois de 2 anos rezando e não encontrou resposta à altura da dor. E qualquer pregação que trate essa raiva como problema a ser corrigido, como sinal de fé fraca ou fé falsa, está errando de forma grave. A raiva de Deus que vem de perda real não é oposição à fé. É às vezes o único tipo de fé que resta. A fé que está com raiva, porque ainda está falando, ainda está no relacionamento, ainda espera alguma coisa de volta. A pessoa que ficou totalmente indiferente já foi mais longe do que Vinícius tinha ido. Nossa Senhora Aparecida não foi buscar Vinícius para corrigi-lo. Foi buscá-lo para encontrá-lo onde estava. Essa é a devoção mariana no Brasil de verdade. Não a da estampa bonita, não a do devoto perfeito com terço bem rezado, não a da família que nunca questionou, nunca duvidou, nunca teve raiva. A devoção da mãe que vai atrás do filho que entrou pela porta errada, que não consegue avançar porque alguma coisa nele ainda sabe reconhecer o que é sagrado, mesmo que não saiba nomear, mesmo que tenha entrado para destruir. Sobre a conversão dele, porque você vai querer saber.
Vinícius não foi batizado na Igreja Católica no mês seguinte com aquela energia de conversão dramática que às vezes aparece nos testemunhos. Não foi assim. Demorou mais de 1 ano. Foi processo lento, com recaídas, com meses em que ele sumia da missa e eu não sabia onde estava. Com conversas que terminavam sem resolução, com dúvidas que não se resolvem com argumento nenhum porque não são dúvidas intelectuais, são feridas. Mas ele ficou no processo. E o processo foi trabalhando nele do jeito que processos verdadeiros trabalham, devagar, por dentro, sem anúncio. Quando finalmente foi batizado, num sábado de aleluia, vigília pascal, com a dona Conceição do lado com o terço apertado, não foi com fanfarra, foi com aquela solenidade quieta de quem chegou a um lugar que estava esperando há tempo. Depois ele me disse: Padre, eu não sei explicar o que acredito. Ainda não sei. Mas sei que naquela noite havia alguém naquela igreja que me conhecia, e que esse alguém não foi embora quando eu fui embora. Esse é o testemunho de fé mais honesto que ouvi em 22 anos de sacerdócio. Não o do devoto que nunca duvidou. O do rapaz que entrou para profanar e ficou parado no corredor porque reconheceu presença que não sabia que era real. Quando levanto a hóstia na consagração hoje, vejo o corredor. Não é visão. É memória concreta. Vinícius parado a 3 metros do sacrário, incapaz de avançar, os joelhos indo primeiro. E entendo de novo, com aquela clareza que só a experiência direta dá, o que estou segurando nas mãos. Cristo presente na Eucaristia. Foi Nossa Senhora Aparecida que o trouxe até ali. Ela que intercedeu pela família dele antes de ele saber que precisava de intercessão. Ela que apareceu para pescadores com rede vazia em 1717, no Rio Paraíba do Norte, e continua aparecendo. Essa presença tem um endereço agora para mim, um corredor específico, um horário exato, 3h06 da manhã. Escreve aqui nos comentários a palavra mãe. Só isso. Porque eu quero saber quantas pessoas assistindo isso também precisaram ser encontradas antes de encontrar. Compartilha esse testemunho com quem está com raiva de Deus, com quem perdeu alguém e ficou com a rede vazia, com quem entrou pela porta errada e não sabe como sair. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém.